Em nome da ilustríssima doutora Dalide Correia, diretora-geral do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, em nome da coordenação científica, formada pelo excelentíssimo senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo excelentíssimo senhor Paulo Gonet Branco, subprocurador-geral da República e coordenador do mestrado acadêmico da EDB-IDP, pela ilustríssima doutora Fátima Cartacho, diretora acadêmica da Escola de Direito de Brasília, pelo ilustríssimo doutor Jairo Schaffer, professor da EDB-IDP, pela ilustríssima doutora Laura Schertel Mendes, professora da EDP-IDP, pelo ilustríssimo doutor Sérgio Victor, professor do mestrado da EDP-IDP, declaro abertos os trabalhos do 18º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Este evento é uma realização do IDP Cursos e Projetos. O IDP promove encontros, congressos e seminários voltados para o debate acadêmico e é um conceituado centro de estudos e de reflexões sobre direito e administração pública. O 18º Congresso Internacional de Direito Constitucional tem como patrocinadores Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, Confederação Nacional do Transporte, CNT, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, ARISP, Federação das Indústrias do Distrito Federal, FIBRA, Confederação Nacional da Indústria, CNI, Bradesco, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Sindirreceita, Triunfo Logística, Itaipu Binacional, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, AMPA, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, APROSOJA, JF Investimentos, Vigor, JBS, Friboi, Seara, Eletrobras e Correios. O 18º Congresso Internacional de Direito Constitucional tem os seguintes apoiadores: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, CONPED, COSAN, Ambev, Consulex e Três Corações. Anunciamos a presença das seguintes autoridades a quem agradecemos a presença: o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, excelentíssimo senhor Tostes Malta. Registramos também a presença de senhores embaixadores, senhoras embaixadoras e membros do corpo diplomático. Agradecemos também a presença de desembargadores do Tribunal Regional Federal, do Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Agradecemos a participação de todo o corpo docente e discente do IDP e demais autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, o tema desta edição aborda questões estruturantes do constitucionalismo brasileiro contemporâneo, Pacto Federativo, Segurança Pública, Sistema Político e Direitos Fundamentais. São convidados para a composição da mesa de abertura a ilustríssima doutora Fátima Cartacho, diretora acadêmica da Escola de Direito de Brasília. A ilustríssima doutora Dalide Correia, diretora-geral do Instituto Brasiliense de Direito Público. O magnífico reitor da Universidade de Brasília, doutor Ivan Camargo. O excelentíssimo senhor Paulo Gonet Branco, subprocurador-geral da República e coordenador do mestrado acadêmico da EDB-IDP. O excelentíssimo senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O excelentíssimo senhor José Serra, senador da República. Registramos e também agradecemos a presença do senador pelo Mato Grosso, Dr. José Medeiros. Neste momento, ouviremos a conferência de abertura do Congresso, que será proferida pelo excelentíssimo senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a ilustrada mesa, magnífico reitor da Universidade de Brasília, professora Dalide, caro senador Serra, Paulo Gonet, professora Fátima Cartacho, cumprimentar os nossos visitantes ilustres aqui presentes, professores da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova, também de Lisboa, professor Blanco, professor Vasco, professor Nuno, cumprimentar os senhores embaixadores, cumprimentar nosso caríssimo amigo sempre presente nos eventos do IDP, esse que é um ícone do direito constitucional brasileiro, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Cumprimentar a todos os senhores aqui presentes, professores, advogados, bacharéis, alunos do IDP e de outras instituições. É sempre com imensa satisfação em proceder à abertura de mais um fórum de alto nível no âmbito desta casa. Não há como disfarçar, no entanto, certa dose extra de contentamento, pois que estamos a inaugurar os trabalhos da 18ª edição do Congresso Internacional de Direito Constitucional, certamente um dos eventos acadêmicos mais prestigiados da área jurídica do país. Chegamos, sim, à maioridade, efeméride de nítido caráter simbólico, que mais se acentua ante a lembrança de que, exatamente neste ano, completam-se também 8 séculos da petição de direitos que configurou o primeiro esboço de documento constitucional, a Magna Carta de 1215, imposta ao rei britânico João I, conhecido como João Sem Terra. Sem jamais olvidar a importância desse lento processo de evolução da consciência política e jurídica dos povos, é preciso ressaltar que foi na era do chamado constitucionalismo clássico ou liberal, já na segunda metade do século XVIII, no bojo das grandes revoluções liberais, que as constituições escritas fizeram por consagrar definitivamente os princípios fundamentais do constitucionalismo moderno, a exemplo daquele que estabelece a supremacia da Constituição assegurada pelo exercício da atividade jurisdicional independente, só possível por meio de outro marco, a separação dos poderes. De conquista em conquista, chega-se então à garantia de direitos e ao chamado constitucionalismo social. Do constitucionalismo moderno ao contemporâneo, no qual a ênfase está no reconhecimento incondicional do valor da dignidade da pessoa humana, transcorreram-se apenas algumas décadas. E nessa constatação reside o porquê de toda essa apertada retrospectiva histórica do constitucionalismo. Senhoras e senhores, é de fato extraordinário o célere ritmo com que vemos se materializarem os avanços do constitucionalismo contemporâneo, num processo que, a um só tempo, revela-se como causa e efeito do gradual movimento de democratização do mundo. O Brasil é exemplo emblemático desse fenômeno e, ainda uma vez, servimos-nos desse fórum de excelência para refletirmos acerca da nossa notável experiência no âmbito do direito constitucional, sobretudo pelos tantos êxitos em tão curto interregno. É certo ainda que há um largo caminho à realização plena dos valores da cidadania em nosso país. Contudo, vale repisar o quanto caminhamos ao longo desse pouco mais de um quarto de século, breve piscar de olhos em comparação à longeva Carta norte-americana, 200 anos mais velha. Exatamente para fazermos uma espécie de balanço desse nosso percurso, é que propusemos como tema para nortear nossos debates neste ano as questões estruturantes do constitucionalismo brasileiro contemporâneo: Pacto Federativo, segurança pública, sistema político e direitos fundamentais. Conferencistas renomados
homens públicos que facilmente se distinguem tanto no ambiente acadêmico quanto no espaço político, daqui e dallures, haverão de nos conduzir nessa privilegiada jornada na direção do conhecimento especializado. Bem a propósito, tenho a alegria de lhes apresentar o palestrante que nos dará a honra de nos guiar, com a experiência, a erudição e o pragmatismo que traz como marca pessoal, pelos seus meandros enriquecedores do nosso trajeto constitucional. É aqui que me permito pequeno parênteses para lhes revelar certo bastidor que bem serve de metáfora neste nosso encontro. Quando convidado para fazer a conferência de abertura, o senador José Serra, num estranhamento só permitido por pura modéstia, questionou: mas um economista para falar da Constituição? Ora, senador, não há dúvida de que escolhemos o palestrante certo. Quem mais teria perfil tão completo, senão a pessoa que ajudou a formatar a nossa democracia para falar dessa Constituição aberta e coletiva que vem a ser a Constituição de 1988? Quem mais indicado para discorrer sobre as experiências constitucionais plasmadas no nosso vasto e abrangente catálogo de direitos fundamentais, senão o constituinte que conseguiu o maior percentual de aprovação de propostas e emendas? Aliás, explicito a bem da verdade, muito antes de ser constituinte, José Serra já atuava para sedimentar os alicerces do atual Estado Democrático Brasileiro, como nas priscas eras em que, como líder estudantil, liderança esta inconteste, corajosa, realmente inata, enfrentou a arrogância autoritária. Consumado o golpe militar, ainda exilado, Serra continuou combatendo o bom combate pela democracia, no Chile, por exemplo. Sendo ele mesmo o próprio retrato da determinação, os 14 anos de exílio não o demoveram da ideia fixa de reconstruir o Brasil sobre os trilhos seguros dos valores democráticos. Obstinado, audacioso, arrojado, voltou ao país 2 anos antes da lei da anistia. À espera da normalização política, mas sempre na luta por uma nova ordem constitucional, ocupou cargos executivos de expressão, como o de secretário de Planejamento do Estado de São Paulo, havendo integrado também diversos comitês para a elaboração de programas de governo, entre os quais o do ex-presidente Tancredo Neves. Daí a expertise que o distinguiu como constituinte, havendo aprovado 130 emendas das 208 que apresentou, entre elas a que possibilitou a criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, para o financiamento do seguro-desemprego. Como relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, deixou suas competências digitais na reformulação do sistema tributário e na reestruturação do sistema financeiro nacional. O senador José Serra, seguramente, é um dos brasileiros que mais entende de orçamento neste país. Só esse pequeno extrato de seu vastíssimo currículo já bastaria para rebater aquela estranheza inicial de todo improcedente ao nosso chamamento. Há, no entanto, inúmeras outras credenciais que reverenciam o senador ao longo de tão meritória e profícua carreira pública, a exemplo das eleições para ocupar os cargos de prefeito, governador, deputado federal, senador, ministro de Estado. Aliás, como ministro da Saúde, permito-me destacar, senador, somente algumas de suas incontáveis iniciativas em prol do bem-estar coletivo, e não só do Brasil. A regulamentação da lei de patentes, que possibilitou o licenciamento compulsório de fármacos em caso de interesse público. A concepção da lei de incentivos aos medicamentos genéricos. A criação do Programa de Saúde da Família, do Sistema Nacional de Transplante, entre outros feitos notórios. São, como disse, pequenos extratos de ampla e dedicada atuação. São, repito, somente pequenas amostras que servem para demonstrar, en passant, o quanto o Brasil lhe deve em sincero e inadiável tributo, e como os brasileiros merecem e hão de ainda ser contemplados com administradores públicos desse jaez, sobretudo quando se trata de descortino, envergadura moral e competência técnica.
senhores, já muito me estendi e, por isso, me penitencio, pois sei o quanto se há de aprender ouvindo este exemplar homem público brasileiro. Para gáudio de todos e honra deste Instituto Brasileiro de Direito Público, com a palavra o senador José Serra. Cumprimentando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Paulo Gonet, que é subprocurador-geral e coordenador do curso de mestrado do IDP, Dalide Corrêa, diretora-geral do IDP, Fátima Cartacho, diretora acadêmica da Escola de Direito do IDP, Ivan Camargo, magnífico reitor da UNB. Queria também saudar meu colega senador aqui presente, José Medeiros. Bem, continuo achando que a escolha, o convite para que eu fizesse a abertura de mais este seminário, de mais este congresso, foi uma ideia heterodoxa do ministro Gilmar Mendes e não posso deixar também de fazer uma abertura heterodoxa num encontro que é de juristas como economistas. Eu tenho, aliás, um drama, porque no Brasil eu estudei engenharia, só estudei economia no exterior. Então, eu não sou filiado à Ordem dos Economistas, nem ao sindicato, porque não tenho diploma universitário de economia no Brasil, só tenho no exterior, embora na universidade tenham aceito, na Unicamp. E devo ter alguma vocação para transgredir, para pular fronteiras, porque também fui ministro da Saúde sem saber qual é a diferença entre vírus, bactéria, micróbio, verme, etc. Eu aprendo circunstancialmente, mas acabo esquecendo no momento seguinte. Portanto, aqui vai mais uma tentativa de transgredir, né, as fronteiras entre disciplinas. Eu queria, de verdade, fazer um balanço dos 30 anos da democratização no Brasil. E, a partir daí, dizer algumas coisas a respeito da fase recente e da própria questão da Constituição. Nós completamos, neste ano, 30 anos de democracia no Brasil. Devo dizer que é o período democrático mais longo da nossa história. Essa é uma característica importante a ser sublinhada. É o mais longo período também de democracias verdadeiramente de massas, se me permite usar o conceito, em que não tivemos mais a presença do fator militar na política. Presença essa que foi dominante na República Velha, que sucedeu à proclamação ao Império, né, e a implantação da República pós-Império, e esteve muito presente, inclusive, chamemos assim, na democracia de 1946, ou seja, nos 18 anos de fase democrática que nós tivemos logo após a Segunda Guerra Mundial. Era um período de intensa instabilidade política também. Na República Velha, nós não tínhamos, o voto não era universal, o voto das mulheres chegou tardiamente, o voto de analfabeto não existia, o processo eleitoral era claramente dirigido. Depois, no período posterior à Revolução de 30, tivemos, em pouco tempo, o restabelecimento da ditadura, a ditadura do Estado Novo, de 37 a 45, e, na fase posterior a 1946, com a Constituição de 46, tivemos realmente um bom experimento de democracia, mas com as restrições que eu apontei aqui. Para vocês terem uma ideia, apenas no governo Vargas, que foi eleito em 1950, ele tinha sido ditador do Estado Novo, mas foi eleito por eleição direta naquele período. Nós tivemos o suicídio do próprio Getúlio, que teria
se não tivesse acontecido, teria tido lugar um golpe militar para depô-lo. Depois tivemos um período de intervenção militar com o chamado golpe democrático do general Lott, que era ministro da Guerra do sucessor do vice-presidente que assumiu o governo, Café Filho, acusando o governo Café Filho e, na época, doente no hospital, e assumiu o presidente da Câmara, Carlos Luz, de uma conspiração para impedir a posse do presidente Juscelino Kubitschek, que havia sido eleito. E, portanto, o general Lott depôs o vice-presidente, o presidente da Câmara, assumiu, creio que o presidente do Senado, e deu posse ao Juscelino, que enfrentou pelo menos 2 tentativas de insubordinação militar durante seu governo. Posteriormente, tivemos, na sucessão, a tentativa de golpe do presidente Jânio Quadros, depois de 7 meses de mandato, que renunciou, mas, na verdade, uma tentativa de um golpe, eu diria, golista, estilo de Gaulle de Mato Grosso, sem qualquer desmerecimento ao Mato Grosso. Mas, na época, o presidente de Gaulle, na França, tinha assumido como primeiro-ministro, fez um plebiscito, ou melhor, tinha assumido a presidência, reformou a Constituição, fez um plebiscito e fortaleceu muito seus poderes. Provavelmente a tentativa era essa, mas por uma via mais heterodoxa. Depois tivemos o período posterior à renúncia de Jânio Quadros, marcado por uma instabilidade completa, que levou ao golpe de 1964. Essa foi a história, muito a voo de pássaro, das intervenções nesse período. Pois bem, nos 30 anos subsequentes ao encerramento do último governo militar, não tivemos nenhum fator de instabilidade dessa natureza. Essa é uma coisa a ser comemorada. Ao mesmo tempo, houve conquistas, a meu ver, auspiciosas. A diminuição das desigualdades sociais, não só na renda, mas também quando olhamos os serviços sociais de educação, de saúde, com bons resultados sobre expectativa de vida média da população, frequência à escola, excelentes indicadores ao longo desse período. E na economia, nesses 30 anos, tivemos 2 conquistas muito importantes. Primeiro, que foi a vitória sobre a superinflação. O Brasil define superinflação como uma inflação de mais de 3 dígitos, de 3 dígitos para cima ao ano. E ela esteve presente no Brasil durante 15 anos, de 1980 a 1994, incluído 1980, incluído 94 até o primeiro semestre. Foi a superinflação mais prolongada do mundo. No século XX, nenhum país teve 15 anos de superinflação. Quando isso parecia já um vício impossível de se desfazer, uma espécie de dependência química da instabilidade de preços, houve uma reversão que, bem ou mal, se sustenta até hoje. Hoje, o grande debate é sobre uma inflação de 10% ao ano. Naquela época, uma inflação de 10% ao mês era considerada jamais moderada. Pois foi nesse período mesmo que foi vencido esse fantasma da superinflação e, ao mesmo tempo, tivemos uma outra conquista muito importante, que foi a da agricultura, do agronegócio, da agropecuária, que se firmou como um setor altamente competitivo. Incorporou novas áreas colonizadas pelos gaúchos, na prática é isso que aconteceu, do interior da Bahia as beiradas da região amazônica, Mato Grosso, Rondônia, enfim, por toda essa área foi do empresariado, principalmente gaúcho, mas também, até certo ponto, paranaense e catarinense, que fez um verdadeiro processo de colonização. Tivemos uma afirmação de uma agricultura altamente competitiva do ponto de vista internacional, que tornou, evidentemente, muito mais obsoleta do que já era, que sempre foi, a ideia da reforma agrária como fator de desenvolvimento econômico. Esse, aliás, era um dos mitos
que havia ao longo dos anos 50 e começo dos anos 60, de que, para o Brasil se desenvolver como economia capitalista, era necessária uma reforma agrária, porque o latifúndio improdutivo supunha uma oferta inelástica de alimentos, e o que, diante da urbanização, nos condenava a uma inflação crônica agrícola. Essa era uma ideia absolutamente generalizada e que movia a toda a esquerda no Brasil. Mas, na verdade, sem reforma agrária, a agricultura se modernizou, né, ao longo destas décadas. E a reforma agrária, na verdade, passou a ser um programa de redistribuir renda para redistribuindo patrimônio, caríssima e sem qualquer efeito do ponto de vista produtivo, olhando com realismo. Agora, essas foram as coisas boas dessas décadas de democracia. Ao mesmo tempo, nós tivemos duas grandes frustrações ao longo desse período. Primeira, a da semi-estagnação da economia, que é realmente impressionante. Se vocês pegam, não vou rechear a minha exposição de números, mas pelo menos estes creio que são importantes e significativos. Para que se tenha uma ideia, bom, primeiro, a economia brasileira das últimas décadas do século passado, do século retrasado, 1870, 1880, até a década de 70, até o final da década de 70 do século passado, nesses 100 e tantos anos, esteve entre as 10 mais dinâmicas do mundo, disputando primazia com o Japão, com a Alemanha, com os Estados Unidos. É realmente impressionante. Eu não quero ser muito tecnocrata, mas, de fato, se nós temos que encontrar as origens do subdesenvolvimento brasileiro, elas estão no século XIX, porque na dobrada do século XVIII para o XIX, Estados Unidos e Brasil tinham um nível de desenvolvimento material parecido, né? Um século depois, a posição era totalmente adversa para o Brasil. Desde então, nós nos aproximamos, ou melhor, crescemos mais do que os Estados Unidos, até 1980. Mesmo assim, não se superou essa diferença. Na verdade, as origens do subdesenvolvimento da pobreza no Brasil estão na época do Império, por fatores que não é o caso de vir analisar aqui. Mas as mudanças realmente foram fundamentais ao longo desse século que concluiu por volta de 1980. Mas, se nós pegamos as taxas de crescimento, vejam só, se eu pegar de 1950 a 1980, que foi um período de crescimento intenso, o PIB multiplicou-se por 3,7, ou seja, perto de 4 vezes o PIB por habitante, que é o que importa. É errado comparar PIB sozinho, principalmente num país que teve uma variação demográfica tão grande quanto o Brasil. Nós crescemos nessa época a 3% ao ano a população, hoje cresce a menos de 1%. Mas, deflacionando, portanto, pela população, o PIB per capita de 50 a 80 aumentou 3,7 vezes. Isso dá um aumento de aproximadamente 270%. Pois bem, de 1985, saltando os 5 anos, 80 a 85, onde a economia permaneceu estagnada, não mudaria o sinal. Mas pegando 85, 2015, os 30 anos da democracia, o PIB cresceu 1,4 vezes, ou seja, 40%. PIB por habitante. Em 30 anos, aumentou apenas 40%. Ou seja, o que era uma trajetória brilhante passou a uma trajetória medíocre, que se prolongou de maneira muito perversa no período mais recente. Porque no período recente, se nós pegamos os últimos 5 anos, nós vamos ver que o PIB por habitante praticamente entre as pontas se estagnou. Essa foi uma frustração imensa e uma frustração que vai exigir muito de nós no futuro para ser vencida, para não se prolongar mais. Pois bem, o que aconteceu aí no meio do período, na fase democrática?
O que houve, basicamente, foi o domínio, nos primeiros 15 anos, da superinflação. A superinflação é incompatível com o crescimento. É impossível, porque ela elimina o cálculo econômico e desvirtua inteiramente o sentido da atividade econômica, né? Só para dar um exemplo, aí nem é o caso da indústria, mas supermercados no Brasil viviam de comprar a prazo e vender à vista. Os planos de saúde, como foram organizados no Brasil, também foram criados por causa da superinflação, porque tinha o truque de receber mensalmente e de pagar o hospital com defasagem. Vocês imaginam as distorções econômicas que um processo como esse implicava. Pois bem, durante 15 anos, então, imaginar crescer, eu pego aí do começo dos 80, era realmente inviável, o que não significa que não tinha que fazer coisas, mas... E os planos de estabilização foram sucessivamente fracassando, né? Houve tentativa em 80, houve tentativa em 85, houve tentativa em 86 com o Plano Cruzado, depois com o novo Cruzado, depois com o Plano Verão, depois com o Plano Collor, depois com o Plano Collor II e por aí em diante. E não se conseguia obter um resultado razoável. Razoável não, pelo contrário, terminava sempre pior do que o ponto de partida. Eu me lembro que até nessa época fui a um seminário no Chile com professores norte-americanos, ligados, em geral, também às questões do desenvolvimento da América Latina, e me pediram uma explicação de por que os planos não funcionavam. Eu dei lá fiz alguns raciocínios, entre eles as restrições externas, mas disse também, o plano enésimo não funciona porque o plano N-1 não funcionou e o N-2 não funcionou. Ou seja, o fato de que tem 6 ou 7 planos fracassados leva a que a gente fracasse no plano seguinte. Por quê? Porque há um ceticismo geral num tipo de estabilização que precisa muito da confiança, das pessoas acreditarem que vai acontecer. Quando a inflação é muito alta, ela é meio redundante. É como estar num estádio de futebol. Eu me lembro, quando era criança, adolescente, no Pacaembu, metade do estádio era chamada Gerais, não tinha banco, era escada de cimento. E todo mundo assistia o jogo de pé. Por que assistia de pé? Porque o da frente está de pé, porque o outro está de pé. Aí não tem jeito. Eu sempre me parecia uma coisa meio cretina, mas era assim. Eu pensava, bom, se vier uma voz no estádio e disser que todo mundo senta de uma vez, todo mundo acreditar, vai ficar todo mundo melhor. Mas ninguém fazia isso. Uma inflação, eu cheguei a fazer um paralelo na época, uma inflação de 1.000, 2.000, 3.000% ao ano, ela tem uma margem de redundância completa, né? Porque todo mundo reajusta. Essa é a chamada inércia da inflação. Mas seria preciso ter uma voz de credibilidade que dissesse, agora todo mundo para, senta que vai ficar melhor. E isso precisa ter muita convicção na sociedade que vai dar certo, porque senão vai ter que levantar de novo. E era mais ou menos o que acontecia. Um plano atrás do outro. Eu disse, é como achar, a maioria aqui não sabe nem quem é, mas o Gilmar deve lembrar, outros devem lembrar. A Elizabeth Taylor era uma atriz linda de cinema, famosa. Alguém conhece aqui, não? Levanta o braço quem ouviu falar. Até está razoável. A Elizabeth Taylor tinha uma mania, casamentos. Ela casava um atrás do outro. Então eu disse, é como o nono casamento é difícil estabilizar, como é o nono casamento da Elizabeth Taylor de dar certo. Né? Todo mundo quer que dê certo, todo mundo gosta dela, mas é cético, fica cético de que vai dar certo. No final, não vai aqui qualquer menosprezo à profissão. Ela casou com um caminhoneiro, que também não deu certo, já na reta final. E com um plano de estabilização, mais ou menos, é o que acontecia. Mas o fato é que o plano real deu certo, de uma maneira implausível, até porque era no ano eleitoral. Mas acabou dando certo quando o Fernando Henrique, ministro da Fazenda, montou uma equipe que montou uma estratégia e que deu certo. Eu achava que eu não era da equipe porque eu era parlamentar e era candidato ao Senado nessa época. Eu só participei das etapas iniciais ainda em 93. Mas eu achava que não ia dar certo. E da equipe econômica, dos que fizeram, se vocês pegarem os 5 principais, 4 achavam que não ia dar certo. Não é? No entanto, aconteceu e deu certo. Agora, essa foi uma conquista que se manteve, criou uma outra cultura no Brasil. E também
o pavor de que o galope superinflacionário pudesse acontecer. Mas o que houve depois? Um ambiente pouco favorável à dinamização do crescimento. Por quê? Porque a taxa de câmbio, ou seja, a relação real-dólar, permaneceu muito valorizada, o que atrapalha as exportações e aumenta as importações. O que é a taxa de câmbio sobrevalorizada? O dólar é muito barato, né? E por que isso? Em parte, pelo receio de voltar à superinflação, né? Pelo receio, a precaução. Parecia bom demais para dar certo. Então, há um cuidado exagerado, digamos, em algumas áreas, inclusive nesta. Mas o fato é que a economia passou a ter um processo de ordenamento e teve um período de euforia a partir da eleição do Lula. Porque, se vocês olharem o período do Fernando Henrique, além do receio da superinflação, houve deterioração das relações de troca, quer dizer, os preços das exportações brasileiras, comparativamente às importações, declinar, e muitas crises externas, México, Sudeste Asiático, Rússia, depois Argentina, que provocavam correrias, um ambiente internacional muito adverso. Na eleição do Lula, isso mudou, não por causa da eleição dele, mas aconteceu. Ele recebeu a economia com um câmbio hiperdesvalorizado pelo próprio efeito do Lula. Como o pessoal tinha medo do Lula ser presidente, a taxa de câmbio depreciou muito, e ele assumiu a economia com uma taxa depreciada. Nada melhor para um presidente do que receber a economia com uma taxa bem desvalorizada, porque tem margem para valorizar um pouquinho, né, e ajudar a conter a inflação que vem. As melhoras de preços foram as mais espetaculares de que se tem memória. No século XX não aconteceu. Foi a melhor em mais de um século. Para vocês terem uma ideia, de 2002 a 2008, o país ganhou 100 bilhões de dólares a mais só por conta da melhora de preço das exportações comparativamente às importações. Mas, mesmo assim, não se organizou um crescimento sustentado. Porque o que acabou sendo feito com todo esse recurso? Torrado em consumo. Consumo competitivo com a nossa produção doméstica e em turismo. Basta dizer que o turismo externo do Brasil cresceu de tal maneira que o déficit de turismo se aproxima de 1% do PIB a cada ano. Isso significa mais de 60 bilhões de reais que se põe para fora a cada ano, e ao longo desse período. Em última análise, se torrou dinheiro em consumo, o que foi eficaz do ponto de vista eleitoral em 2010. Muito bem. Na ordem política, eu vou depois retomar o período mais recente. Na ordem política, houve um revés nesse período sério, que esteve associado à Constituição. Qual foi? A Constituição, a Constituinte, que começou em 87, ela congelou o que tinha de pior no sistema político brasileiro anterior, né? Se é que não piorou, porque constitucionalizou várias coisas que não eram constitucionalizadas. O que foi? Foi o regime presidencialista e o sistema eleitoral, tal como conhecemos agora. Mas ainda exacerbou o desrespeito a um critério da democracia, que é one man, one vote, pelo menos no caso da Câmara de Deputados, que aumentou ainda mais as distorções existentes na representação de deputados na Câmara Federal. E congelou o presidencialismo, o sistema eleitoral proporcional, como eu disse, em que, por exemplo, num estado como São Paulo, claro que é sempre o exemplo mais radical, mas vale para todos, com aproximadamente 30 milhões de eleitores, são eleitos 70 deputados federais, mais de 1.000 fazem campanha, junto a 30 milhões de pessoas, obtendo voto espalhados em todos os municípios e concorrendo cada integrante de partido com o seu colega de partido. Uma aberração do ponto de vista do controle financeiro, da exacerbação do gasto, de um lado, e do outro, da fragilização dos partidos, que em qualquer circunstância, analise como quiser, sempre se considera que partidos fortes são importantes do ponto de vista da democracia. A Constituição cravou isto de uma maneira muito perversa. Na verdade, esteve no limite de aprovar o parlamentarismo,
E aqueles que eram parlamentarismo tiveram uma enorme responsabilidade em função disso, porque a maioria da Constituinte era parlamentarista. Acontece que misturou isso com a duração do mandato do presidente Sarney, que tinha assumido, era vice do Tancredo, Sarney era presidente da Arena, que era o partido do regime militar, que depois virou PDS, ele era o presidente, e houve uma divisão nesse partido, no caso da eleição de 1985, se criou uma dissidência para apoiar o Tancredo Neves, que era candidato indireto também da oposição. Criaram, então, na época, o PFL, Partido da Frente Liberal, que era de dissidentes do partido do regime. Mas o que aconteceu foi que, na composição, foi o então senador José Sarney que foi seu vice, embora não pudesse ingressar no PFL, porque senão tem o risco de perder o mandato e ser impugnado, etc. Mas então entrou no PMDB, que era o partido da oposição, como vice, assumiu o governo, porque Tancredo Neves morreu, e a abertura democrática se deu, então, a partir de um presidente que vinha do partido do regime militar muito recentemente. O que não significa que não tenha conduzido esse processo com a responsabilidade possível, mas apenas para mostrar uma singularidade da questão brasileira. Mas o mandato do presidente Sarney, pela Constituição anterior, vigente quando foi eleito, era de 6 anos. E ele queria 5, e a oposição queria 4, porque estava com a Constituinte nas mãos, ou pelo menos tinha peso aí. Nessa discussão, houve uma posição intransigente. O presidente Sarney chegou a propor que apoiaria o parlamentarismo caso ele tivesse 5 anos de mandato. A oposição não aceitou, queria que ele tivesse 4, e ele derrotou o parlamentarismo, na prática, embora ele fosse parlamentarista. Bem, mas isso são águas muito passadas. O fato é que, eu diria que 2 questões que pesaram nesse período, então, foi o quê da democracia? De um lado, a tendência à estagnação econômica, do outro, a cristalização de um péssimo sistema político e eleitoral, que naturalmente gera as forças destinadas a preservá-lo, é óbvio, porque nenhum deputado quer mudar o sistema eleitoral se acha que tem perigo de não se eleger. Eu me lembro, eu fui eleito para a Constituinte, a primeira eleição de que eu participei, e eu era amigo do Dr. Ulisses por outros motivos, e me lembro que, num determinado momento, ele me perguntou o que eu estava achando do Congresso, né? Era a primeira vez. Eu disse: ó, Dr. Ulisses, aqui tem uma coisa extraordinária. Há 5 bandeiras que são imaculadas, né? Entidades que são consagradas e que ninguém chega na tribuna dizendo absolutamente nada que possa ferir 1 centímetro do seu organismo, que é Jesus Cristo, municípios, criancinha, mulher e velhinhos. São as 5 coisas sagradas, tá certo? Mas isso é a coisa que na tribuna se faz qualquer coisa em função disso. Mas tem uma que é anterior e superior a essas, eu disse ao Ulisses, que é a reeleição. Porque o que mais me impressionou no dia da posse de mandato de deputado era que os deputados já estavam preocupados com a sua reeleição dali 4 anos. Vocês imaginam mudar regras do jogo eleitoral e tudo mais nesse contexto? É quase impossível. Pois bem, mas, a meu ver, na Constituinte não teria sido tão difícil pelas características que teve o processo. Muito bem. E aí chegamos, então, a falar mais sobre a Constituição. Há uma tese agora que está sendo popularizada. Eu tenho uma vocação para dissidente, sempre, quando uma ideia se estabelece, eu sempre fico incomodado, né? Porque, em geral, leva à simplificação, sabe, é uma relação de causalidade simples. Na vida as coisas são muito mais complicadas. Sou dessa escola, digamos. E que é dizer o seguinte: o Brasil não se desenvolve por causa das amarras da Constituição. Tomara fosse, né? Mas eu acho que esse é um elemento que pesa? É um elemento que pesa, sim. Mas explica? Não, de forma nenhuma explica tudo. Mas vamos ver quais são, entre aspas, os defeitos da Constituição. Primeiro, é prolixa. Talvez uma das mais prolixas do mundo. Isso é brasileiríssimo, além do mais. E está ligado a isto uma espécie de personalidade nacional,
E dois fatores foram decisivos. Primeiro, vivíamos num mundo pré-queda do Muro de Berlim. E a esquerda e o pensamento chamado progressista era baseado em três pilares fundamentais, que eram os dos anos 60, e nisso, apesar de muito jovem, eu não sou tão velho assim, mas 64, efetivamente, eu estava lá, mas tinha 21 anos, só quero dizer. Mas eu era especialista nisso. Quais eram as três grandes questões? Reforma agrária, pelo fator que eu já apontei, para baratear alimentos. Uma visão ingênua, mas era bem consagrada. Segundo, presença do Estado na economia crescente, já era grande. O Brasil foi o país não socialista que, junto com a Índia, onde o Estado mais avançou na atividade econômica, não apenas na regulação, mas como produtor também. Mais Estado e menos capital estrangeiro. Isso era a esquerda. Né? Isso teve uma influência grande no MDB, no PMDB, etc. Então, tinha essa visão dominante em boa parte da Constituinte, o mundo pré-89. Segundo, a herança do autoritarismo, porque a Constituinte teve uma característica no Brasil que ela foi palavra de mobilização. Desde os anos 70, durante o regime militar, era apresentada como solução a luta pela Constituinte. Não é? Então, de alguma maneira, ficou cravada na alma das pessoas, pelo menos as que se mobilizaram mais, que a nova Constituição era a solução. Vendeu-se assim o projeto. Eu acho até que o presidente Tancredo Neves não teria convocado uma Constituinte. Tenho certeza, porque, como disse o ministro Gilmar, eu fui o coordenador do programa de governo dele e convivi com ele muito intensamente nos últimos 6, 7 meses, antes da eleição e da posse. E eu tenho certeza que ele não teria feito a Constituinte do jeito que ela foi convocada, não teria feito assim. Teria feito alguma comissão para reformar, e chamemos, exagerando, democratizar a Constituição vigente. Mas, com o Sarney, inclusive com a necessidade de afirmação e tudo mais que ele tinha, foi convocada uma Constituinte para partir do 0 quilômetro. Agora, mas ela teve, a prolixidade esteve ligada a outro fator. E eu dizia isso já na campanha de 86, preocupado com o que viria a acontecer, que era ter na Constituição não as regras do jogo apenas, mas o resultado da partida. Ou seja, a Constituição traz a regra do jogo e diz quanto vai ser. Não é? Essa era a tendência dominante. Tinha até um parlamentar gaúcho que se elegeu senador, que era, se não me engano, ele tinha sido desembargador, não tenho certeza, o João Paulo Bisol, que fez uma apresentação, inclusive, sustentando esse ponto de vista. É interessante. Por mais que a gente seja crítico, e eu era talvez o mais crítico da Constituinte inteira, é interessante ver alguém, até ingenuamente, demonstrando essa tese, que os problemas iam ser resolvidos quanto mais detalhista fosse a Constituição. E a visão dele, não por ele, prevaleceu porque era que correspondia à expectativa da maioria dos constituintes, sem diferenciação de esquerda a direita. Agora, do ponto de vista da economia, o que a nova Constituição procurou fazer? Reforçar os monopólios públicos, por exemplo, telecomunicações, petróleo, etc. Acabar com o sistema financeiro, que, na verdade, não aconteceu só porque eu era relator do capítulo de Orçamento, Tributação e Finanças, mas essa era a vontade geral, expulsar banco estrangeiro, fixar a taxa de juros em 12% como teto, proibir bancos nacionais, só podia ter bancos estaduais e tudo mais, coisas que foram derrotadas ao longo do processo, mas uma delas até ganhou no final de novo, que foi o teto da taxa de juros de 12%, que me parecia uma maluquice. Estou longe de ser um cultor da economia que no Brasil virou dominante, a visão econômica a partir do sistema financeiro. Mas realmente é uma maluquice fixar uma taxa de juros teto na Constituição. Não tinha cabimento isso. Até porque não se consegue medir a taxa de juros real. Como é que vai se medir? Podemos ficar anos. Eu fico imaginando o Supremo debatendo o critério de deflação para se saber qual é a taxa de juros de 12%. Bem, mas o fato é que a Constituição avançou mais nessa direção. Na área de direitos sociais, também na linha de que o resultado da partida tem que estar fixado.
Vocês não imaginam o trabalho que deu impedir que houvesse a aprovação da estabilidade absoluta na área privada. Pode parecer brincadeira dizer isso hoje, mas era uma tendência dominante na Constituinte. E eu quero aqui dizer uma coisa que eu ia desenvolver mais adiante, mas que é importante. Isso não foi uma bandeira da chamada esquerda na Constituinte. A Constituinte, o método de trabalho, estou falando a posteriori, eu não tinha também experiência em trabalho parlamentar, de modo que nunca me opus a que fizessem isso. A Constituinte se organizou a partir da ideia de uma comissão de sistematização, que era 80, 90 parlamentares, que iriam preparar um texto da Carta que depois seria votado por todos. Claro que isso discriminou uns 400 e tantos parlamentares constituintes, que ficavam fora, e que foram se organizando. E organizaram, a partir deles, o chamado Centrão. O nascimento do nome Centrão veio daí, que supostamente seria uma tendência mais centro-direita da Constituinte, enquanto a sistematização, que tinha sido formada basicamente pelo PMDB, o Mário Covas era líder, com uma orientação mais à esquerda, né, seria centro-esquerda. E os dois se degladiariam. Mas se vocês pegarem, aí o projeto do Centrão derrubou da sistematização. Logo que terminou, o da sistematização foi para o plenário, eles derrubaram e puseram o do Centrão. Mas o do Centrão gastava, era muito mais pródigo do ponto de vista de direitos sociais e de gasto do que o da sistematização. É interessante isso. Isso nos leva a uma outra questão, que é do que eu chamei da FUSE, Frente Única contra o Erário. A Frente Única contra o Erário, que foi fundada na Constituinte, ela pega todo o espectro partidário, da esquerda à direita. O Brasil, eu queria dizer isso de maneira muito clara, não tem forças políticas conservadoras. Aquilo que seria conservadoras, no Brasil, são atrasadas. Essa é uma diferenciação do pai do Chico Buarque de Holanda, que, infelizmente, o filho nunca teve o mesmo juízo político que o pai. Mas a direita no Brasil é atrasada, é mais ou tão ou mais gastadora do que a esquerda. E a esquerda, esgotadas as palavras de ordem pré-muro de Berlim, chamemos assim, ela não tem nada a ver com o povo, ela é representante das corporações de interesses salariais, basicamente, que esfolam a população brasileira. Né? Não há essa coisa direita-esquerda, é muito interessante se olhar no Brasil de hoje. E eles se aliam quando? No Congresso com a FUSE. Tá certo? A FUSE está lá. Né? E a FUSE chega também ao Judiciário, a toda a área, chega a todos os poderes da República, um pouco menos no Executivo, porque o Executivo tem que administrar. Então, sempre tende a ser, bem ou mal, em qualquer circunstância, um fator um pouco mais de freio, embora durante os anos Lula tenha sido também, o Lula inscreveu o Executivo no FUSE também, durante alguns anos. Então, esse é um problema gravíssimo. Agora, isso não é pelo que está na Constituição apenas, entende? Isso é outro fenômeno. Se vocês pegarem, por exemplo, o governo Lula, 2002, até 2000, e pegando o governo Dilma, o gasto público cresceu 100% mais do que o PIB, do que a economia. Isso não foi só por causa da Constituição, é porque houve políticas pródigas de verdade de gastar. Né? A questão, por onde vem o gasto? O gasto vem de muitas maneiras. A Constituição está por trás de alguns. Um foi que o menor benefício de prestação continuada deveria ser o salário mínimo, o que implicou imediatamente em duplicar, porque aquele fundo rural, que era aposentadoria rural, era meio salário mínimo, já passou para 1. Não é? E aí o salário mínimo se valorizou 100% do governo Fernando Henrique ao governo Lula. O governo Fernando Henrique foi de um dinamismo incrível com relação de aumentar o mínimo. Isto indexando, naturalmente, a base da Previdência e os benefícios menores por todo canto. Isso aconteceu. Mas, por outro lado, outra fonte poderosa, e da qual não se fala muito, é a fonte funcionalismo.
né, as isonomias, as escalas. E nisso o Poder Judiciário é a alavanca de tudo. Hoje, aliás, a grande meta de qualquer setor do funcionalismo é vincular o seu salário ao Supremo. Né? Daqui a pouco isso vai indo categoria por categoria e vai chegar até o agente penitenciário. Né? Porque é mais ou menos o que move, é o farol que orienta a economia e as pressões. Não é só pela base que a Constituição pode dar, mas é também pela dinâmica política. Pela dinâmica política. E ao mesmo tempo, deve-se dizer, a questão da Previdência, o aspecto mais grave, vocês podem achar incrível isso, não é do INSS, é da Previdência Pública. O déficit é maior, inclusive, porque ela é integral. Né? Melhorou-se alguma coisa do ponto de vista da idade de aposentadoria, mas essas transições sempre são demoradas, porque tem os chamados direitos adquiridos. Agora, e por outro lado, eu quero lembrar aqui, faço questão, que há dispositivos na Constituição muito bons em relação à questão do gasto público, que simplesmente são transgredidos. Tem até uma dica para dar. Na verdade, alguém podia até entrar no Supremo em razão disso, porque a Constituição proíbe que o crédito, as operações de crédito previstas no orçamento ultrapassem as despesas de capital. É uma medida altamente austera. Ou seja, o endividamento do governo pode chegar, no máximo, ao equivalente ao que ele investe. Ou seja, ele só pode ser feito para investir, não pode ser feito para custeio. Isso é absolutamente desrespeitado. Basta pegar o orçamento para o ano que vem. O artigo 167, inciso 3 da Constituição, diz a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capitais são proibidas, reservadas às autoridades mediante créditos suplementares especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Legislativo com maioria absoluta. Imaginem vocês. O orçamento encaminhado ao Congresso pelo governo tem um buraco nesse quesito, neste ano, de 45 bilhões. Só para se ter uma ideia, o governo está desrespeitando a Constituição. A Constituição, nesse ponto, é restritiva. A Constituição manda estabelecer teto para o endividamento de estados, municípios e governos estaduais. Existe para estados, existe para municípios. Para o teto federal, eu apresentei agora, mas isso está muito atrasado, uma emenda, um relatório, porque não é emenda constitucional, estabelecendo o teto. Quem é contra? Os bolivarianos e o Tesouro. E o ministro Levi e a Secretaria do Tesouro, eles são contra. É muito interessante raciocinar quando analisamos o que a Constituição diz em matéria de gasto. A figura da LDO e do plano plurianual foi criada por mim na Constituinte. A lei de diretrizes orçamentárias é solenemente desrespeitada a cada ano. Basta dizer que não foi votada até agora, neste ano. Ela tinha que ter sido aprovada até final de junho. Vocês imaginam? Não foi votada. Ela que daria os parâmetros do orçamento. O Supremo, o Judiciário, nem o Legislativo, não tem autonomia financeira e orçamentária. Eu sei, porque eu que redigi essa parte, negociação com os poderes. Na verdade, não era com o Ulisses, era com o diretor da Câmara, porque pelo Ulisses Guimarães, ele ia atrás de mim. Mas aí tinha o Paulo Afonso e o Ademar Sabino que não deixavam, que representava a corporação. E do Judiciário, eu não me lembro quem era, veio até o presidente do Supremo. Nós fizemos um acordo e disse que haveria um entendimento entre os três poderes, prefeito, na LDO, mas não autonomia cravada, de forma nenhuma. Como não pode ter? Eu sou contra. Qualquer poder tem autonomia orçamentária. Isso é uma aberração, porque vai um poder e cria despesa, e de onde vem o dinheiro? Não é? Tem que ter orçamento, tem que ter outros critérios para se levar em conta. Pois bem, mas eu só estou dizendo que, na verdade, a Constituição ela não é toda torta, bastaria ser cumprida nesses aspectos. Por exemplo, não permite que parlamentar crie despesa sem fonte de receita. Não permite mexer na receita. Mas aí entraram, eu me penitencio até hoje, uns malditos erros e omissões. Lá está o Muzar me olhando, ele era discípulo do Paulo Afonso. Está certo, Muzar? Né? E lembra da minha batalha, né? Sempre permanente nisso. Mas
o fato é que o Congresso passou erros e omissões, ele pega a receita prevista que o governo manda e diz que tem erro e tem omissão. Não devia ter incluído isso. Claro, pode ter erro e ter omissão, mas era melhor não ter posto. Porque a cada ano, cada vez, inventa-se receita e o processo vai adiante. O que eu estou querendo sublinhar com isso é que não é que a Constituição seja boa do ponto de vista do desenvolvimento, mas ela tem coisas que permitiriam, sem dúvida nenhuma, bem aplicada, segurar as pontas. Mas ela também não é cumprida. Eu estou dizendo isso porque esse é um debate intenso que vem sendo travado e muitos economistas escrevem artigos dizendo que o problema é a Constituição. Dá a ideia de que, se a Constituição mudar, tudo fica resolvido. Quer dizer, é simples demais isso. Eu quero chamar a atenção para esses aspectos. Agora, onde a prodigalidade da Constituição foi mais forte do ponto de vista de gastos? Foi em matéria de, evidentemente, direitos sociais, em matéria de funcionalismo. Lembro até que foi dada estabilidade para todos funcionários sem concurso, com mais de 5 anos de serviço. Isso foi uma matéria de tornar o setor público rígido, foi uma devastação. Não é? Agora, sempre com o Centrão à frente, diga-se de passagem. Direitos sociais, eu digo sempre para provocar, o autor do abono de férias é o Gastone Rigg, que era prócer do Centrão. A multa do Fundo de Garantia foi do Luiz Roberto Pontes, empresário empreiteiro médio do Rio Grande do Sul. Não foram conquistas do PT, foram do Centrão, que naturalmente todos se mobilizavam. A maioria da Constituinte era sensível. Agora, por outro lado, há a questão federalista, que foi um fator de despesas imenso, pelo forte aumento da redistribuição via fundos de participação, FPE e FPM, que praticamente duplicou. Isso porque eu era o relator. Se não tivesse sido eu o relator, teria triplicado. Porque, na vida parlamentar, a gente tem que fazer acordos e vai procurando sempre lutar pelas suas posições, mas não pode ser intransigente sob pena de a situação ficar pior ainda. Mas esse teve um impacto enorme do ponto de vista das finanças federais, porque o IR e o IPI terminaram sendo divididos aproximadamente a metade para estados e municípios. Ora, o que o governo federal fez? Foi pegar, era previsível, eu escrevi até num relatório durante a Constituinte, foi pegar as receitas não vinculadas da área de contribuições sociais e turbiná-las, porque aí o aumento é 100% para ele. Eu me lembro quando estava no governo, a conta era aumentar o imposto de renda, só fica metade. Aumentar a contribuição sobre os lucros, fica 100%. O que você faz? Aumenta a contribuição sobre os lucros. Nós proibimos, eu fiz questão disso, criação de impostos cumulativos, ou seja, em cadeia, né, que só podia ter imposto ao valor adicionado. Mas as contribuições ficaram soltas. A sobrefaturamento foi aprovada pela Constituinte. Então, aí o que se deu preferência? Então, vamos aumentar o PIS, o COFINS, enfim. Grande parte das distorções vieram dessa redistribuição exagerada no início. Estou aqui tocando em aspectos para que a gente compreenda melhor qual é a questão econômica da Constituição. Agora, evidentemente, as isonomias, direitos adquiridos, isonomias. Hoje, no Congresso, o que é o passatempo maior? Você sabe disso. É o pessoal querendo criar carreira tal. A carreira tal, outro dia eu até mostrei, querem criar a profissão de cuidadores, como é que chama? De salvadores de afogamento, como é que chama? Hein? Salva-vidas. Inclusive estabelecendo quantos deve ter por metro quadrado de água. Para quê? Para que o salva-vida, imediatamente com a profissão reconhecida, eu estou dizendo a verdade, eu não estou inventando, não, tenha a profissão reconhecida e depois vai pedir isonomia. Tá certo? Tem para médico, tem para engenheiro, tem para isso, tem para aquilo. Tudo. Não, isso aqui não implica gasto, é só a profissão. E aí o parlamentar lá vai, faz achando que vai se reeleger por causa disso. E aí, em seguida, todo mundo vai a favor, porque não é contra, não pode ser contra, e imediatamente vem a questão salarial. Por que um servidor do judiciário que está ganhando 24 mil logo de cara, o que ele tem de melhor do que um engenheiro recém-formado, ou que um médico, ou que um dentista,
E vai por aí. Esse é um mecanismo infernal, diabólico, que perpassa toda a atividade legislativa, né? E dependendo aí das bombas fiscais, que se elas forem votadas aprovando, o mal será perene, porque isso, nessa matéria, o que chega nunca mais se afasta. Pois bem, o fato é que isso faz parte, hoje, é um ingrediente da crise que nós estamos vivendo. Crucial. Agora, qual é a singularidade do que podemos chamar a era petista no Brasil, confluindo com isso? Porque a fonte dessas isonomias, da defesa por trás, etc., sempre foi o PT, porque a maioria dos sindicatos... O PT, basicamente, é um partido da área pública. Vocês pegando a CUT, a maior parte é tudo servidor público, com algumas exceções de sindicatos, ou de estatais, e uma minoria na área especificamente privada, né? Agora, o que aconteceu, falando de maneira mais livre aqui, a partir da era petista? É que o PT, no poder, tornou-se um partido reacionário, não é? Muito claramente. Dois componentes: o patrimonialismo, que era característico da formação do Brasil, já vem desde as capitanias do Império. Esse patrimonialismo perpassou toda a vida republicana. Mas eles inauguraram outro tipo de patrimonialismo, ou seja, patrimonialismo o governo é propriedade privada, o Estado, que foi um patrimonialismo de corte, chamemos assim, sindicalista ou bolchevique. Eu disse em 2003 que o PT era o bolchevismo sem utopia, ou seja, a disciplina de um partido bolchevique sem nenhuma utopia, igualdade, isso, aquilo, que bem ou mal era um sonho do comunismo. Isso não tem importância nenhuma. Mas a questão partidária tem, e explica muitas das coisas que vieram a acontecer. E, naturalmente, a submissão da máquina do Estado, de uma maneira ampla, geral e restrita, a manipulação eleitoral e o desvio de recursos. Não que isso não houvesse na vida brasileira, mas é diferente transformar-se num método de governo em cada área, diante de cada iniciativa. Agora, uma outra ideia, uma outra questão que veio nessa era, porque eu, quando era deputado, eu era líder do PSDB na Câmara, e nós trabalhamos junto com o PT na época do governo Collor. E eu encarava o PT como um partido da ética. Eu encarava, sinceramente. A novidade foi quando eles tomaram o poder. E isso teve um peso na vida brasileira da ideia do Deus morreu, vale tudo. Porque se o foco da ética se revela de um patrimonialismo renovado e de uma corrupção como método de governo, Deus morreu. Isso é sinal livre para todo mundo, de alguma maneira. Isso teve uma importância enorme na vida brasileira, até hoje. E uma certa ideia que se vendeu ao Brasil, eu diria assim, que a economia é uma espécie de clara de ovo. A gente pega o garfo, vai batendo e vai crescendo, né? Eu diria o seguinte, é uma espécie de filosofia que foi vendida, e ninguém é melhor do que o Lula para vender essa ideia. É a filosofia do emagreça comendo, faz ginástica deitado e aprende inglês dormindo. Isso é o que foi vendido ao Brasil. Como ideia, mas como ideia, é a ideia, né? Eu nunca consegui, fui 2 vezes candidato a presidente, essa máxima minha vem de antes, mas os marqueteiros nunca me deixaram dizer pela televisão, porque senão você vai perder voto. Claro, o outro está dizendo, essa é a minha filosofia, e parece acontecer por causa do boom externo, e de repente você vai dizer o contrário, né? Mas isso aí é muito importante para entender as coisas que aconteceram, inclusive com a economia. Uma outra linha, que vocês vão ficar surpresos, mas ela é importantíssima. No governo não se enfrenta interesses. Eles não enfrentam interesses. A filosofia petista de governar é não enfrentar interesses. Não tem prioridade. Tudo é prioritário. Tudo é harmônico. Todo mundo sai ganhando tudo ao mesmo tempo. Eles jamais fariam uma política como nós fizemos na saúde, brigando com o laboratório, brigando com empresas de publicidade, com fábrica de cigarro, com os Estados Unidos, uma série que são choques de interesse legítimos, que têm interesse oposto, faz parte. Mas não faz parte do governo. A política, a economia é uma clara de ovo, a filosofia é aquela, portanto, todo mundo vai sendo acomodado. Eu vi muitas vezes o Lula contando vantagem que nunca o sistema financeiro ganhou tanto dinheiro quanto na época dele.
não há defesa, não se governa confrontando interesses. Parece um paradoxo, porque o discurso é outra coisa, mas eu digo do ponto de vista de política governamental propriamente dita. E, por último, é a concepção de governo como um curso de graduação, ou pós-graduação, ou supletivo. Vai-se ao governo não é para governar, é para marcar posição e aprender. Então, vai aprendendo. Não vai ao governo para já fazer, não tem uma ideia de governo. É para aprender. E, em seguida, além de não se contrariar interesses, naturalmente, não se sabe o que fazer. E isso, a inépcia, tem um peso, a meu ver, crítico na vida brasileira de hoje. Agora, eu digo isso porque tudo convergiu para um governo Dilma, que, evidentemente, teve muita responsabilidade com relação ao governo Lula II. Mas eu não diria, mas, ao mesmo tempo, a herança que ele recebeu do governo Lula foi terrível. Câmbio subvalorizado, qual é o maior inferno? Olha, qual é o sonho de consumo de qualquer novo governo? Ele pode não saber, mas de qualquer novo governante. É ter o câmbio super desvalorizado. Qual é a pior desgraça? Ter o câmbio valorizado. Né? Isso é uma tragédia. E, sem investimento em infraestrutura, custo do Brasil vai para as nuvens. O Brasil tem um custo nosso que é de 25% comparativamente aos nossos parceiros comerciais, por conta da carga tributária, da deficiência de infraestrutura, custo financeiro, etc., que tira a nossa competitividade, sem falar da questão do câmbio. Recebeu o Brasil sem investimentos de infraestrutura, que ela mesma não quis fazer, quando quis regulamentar a taxa de lucro dos investidores em concessões ou parceria público-privadas. Ou seja, se você tiver um lucro mais adiante, tem que me dar. Que é a própria negação do capitalismo. Você faz regras iniciais, prevê um lucro. Agora, se o sujeito inovar e fizer alguma coisa, sorte dele. E eles bloquearam as concessões por causa disso, porque queriam regulamentar a taxa de lucro muito no detalhe, mais adiante e tal. Mas não houve investimento em infraestrutura. Custo Brasil, para cima. Câmbio, mega valorizado. Indústria para baixo. Foi uma nova etapa da desindustrialização que voltou, vocês podem acreditar, a um nível do após-guerra, de 46, 47. A sua fração, sua participação no PIB caiu de 20 e tantos por cento para 13, 14. Desindustrializou o Brasil. Agora, tudo... Vejam bem, eu não quero me aprofundar mais na questão econômica, eu vou voltar ainda à questão da Constituição, mas uma coisa extraordinária, que foi assim, naquele boom tremendo externo, houve a crise mundial. Na crise mundial, em 2008, todas as taxas de juros foram para o chão, mas o Brasil não mexeu a sua. Portanto, a diferença com o exterior já era a maior do mundo, a diferença com o exterior aumentou. Com os capitais não tendo nada para fazer, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, o Brasil com essa taxa de juros gigantesca, o dinheiro veio para cá. Mas o comércio exterior, nós tínhamos muitas... ainda o preço continuou muito bom das matérias-primas exportadas pelo Brasil. Então, nos afogamos em divisas, porque começou a entrar dinheiro, o câmbio valorizou, chegando a R$1,6 o dólar. Vocês imaginam, pega lá desde o começo, devia ter tido uma inflação de 200%, uma desvalorização cambial de 60%, vocês imaginam a sobrevalorização. Turismo para cima, e turismo no exterior, e importação de produtos chineses concorrentes com a indústria brasileira, local, que foi liquidada por aí. Ela caiu, para vocês terem uma ideia, até hoje não voltou a 2008. Então, tudo isso foi a farra, porque de consumo foi para as nuvens, tal, mas o país não tinha investimento, estava fadada uma estagnação de receitas, porque caindo a indústria, o que gera imposto é a indústria. Né? Aí veio o governo Dilma fazendo, como diria em espanhol, mais de lo mismo. O mesmo estilo, só que o boom internacional foi minguando, que era previsível, a indústria não investia, fizeram uma desoneração que custou 100 bilhões, que para o industrial está ótimo, só que ele não investe. O sujeito investe pelo Keynes. O investimento depende da rentabilidade esperada, não depende de ter dinheiro, depende da rentabilidade esperada. Se ela for boa, você arranja dinheiro. Isso é uma heresia, parece uma heterodoxia, mas é verdadeiro. Dando dinheiro, não tendo rentabilidade futura, não investem, o que é o que aconteceu, o investimento caiu. E aí vieram os erros autônomos, uma série daquilo que eu chamo bons erros. O que é um bom erro?
Bom erro é aquele que é cometido de graça, não precisava, que é irreversível e que traz grande prejuízo. E o governo Dilma se especializou na produção desses bons erros, como foi o caso da energia elétrica. Agora, depois vocês acompanharam o período recente, né? A economia dando água, a credibilidade embaixo. O segundo governo Dilma não teve aquilo que todo governo novo precisa, sobretudo diante de uma crise, que é crédito de confiança. No chão, a economia indo mal, a base política se desagrega, porque lembra aquilo que eu disse dos deputados. Tudo que eles querem é se reeleger. Não é só por coisa urdidura de lideranças do PMDB, de outros partidos, não. É que o deputado vai para sua cidade no fim de semana, ele chega lá, vê as pessoas falarem, ele volta. Se ele for do governo, volta menos governista. Se ele for da oposição, volta mais radicalizado. O Congresso é sensível. Quando vocês veem pesquisas, pode estar certo que o deputado está sabendo daquilo, mesmo sem saber, do ponto de vista do seu comportamento. Então, ficamos diante de um impasse, como, a meu ver, nunca houve, porque o nó econômico é tremendo, o nó político é incrível. Há pouco falávamos sobre Portugal, a apreensão de que vem um novo gabinete. Mas, no parlamentarismo, mudar de governo é uma solução. Pode não dar certo, mas aí muda de novo. A Austrália mudou 4 gabinetes em 5 anos. Mas, no presidencialismo, é um cataclisma mudar governo. Não se muda um governo apenas porque ele é ruim. Vejam só que sistema absurdo. Agora, é uma situação que se vive. Olhando para diante, se eu tivesse que pensar para diante, admitindo uma suposição que os economistas gostam de fazer. Tem aquela piada de que caiu, tinha economistas andando num deserto, ou tinha um grupo andando num deserto, e um deles era economista. E o avião joga água, etc., e latas de ervilha e tudo mais, só que não tem abridor. E aí ficam tentando, etc., até que chamam o economista. O economista, não, isso é muito simples. Suponhamos que temos um abridor. O economista faz isso, né? Então, eu sempre digo, Gilmar, tinha uma professora extraordinária em Cambridge, na Inglaterra, discípula do Keynes, pintava o sete, que chama Joan Robinson. Ela, eu fiquei muito impressionado quando li um livro dela, livro acadêmico, mas que ela começa contando, na introdução, que os alunos sempre perguntam a ela se vale a pena estudar economia. E que ela respondia o seguinte: olha, vale a pena estudar economia não para obter uma série de receitas prontas sobre a realidade, mas para aprender a não ser enganado pelos economistas. Acreditem, para mim, a utilidade maior de ter estudado economia foi essa. Verdade. Agora, mas digamos, né, dando uma de que tenha o abridor de latas na mão, qual seria a receita? Se tivéssemos um governo com mínimo de consistência, credibilidade, sim, que não obedecesse às antileis também do governo Dilma e do PT. Uma delas, eu já mencionei algumas, mas tem outras que eu vira e mexe e digo: a menor distância de 2 pontos não é uma linha reta, é uma espiral de 3 dimensões. Nesse sentido, são pré-euclidianos, né? Não são nem pós-euclidianos, no sentido generoso da palavra, que às vezes eu digo no Congresso: a menor distância de 2 pontos não é uma linha reta, é o entendimento. Ainda se fosse isso, vá lá. Mas tudo é meio torto e complicado. Outra delas é a ideia de que quem está no governo tem que saber menos do que o chefe. Né? Se esse princípio não fosse válido, a Dilma provavelmente editaria uma medida provisória impondo isso, que todos os auxiliares têm que saber menos. Então, dado o nível de referência, vocês podem imaginar. Agora, mas digamos assim, tivéssemos um governo razoável, que fosse capaz de inspirar um mínimo de confiança, né? O panorama econômico não é tão dramático, né? A curto prazo, para efeito de uma recuperação. Agora, nós temos grandes desafios pela frente. O que mudou no mundo? A self-fulfilling prophecy, essa profecia que se autorrealiza, nunca se deu na intensidade que se dá no mundo de hoje, porque é um mundo inteiramente livre para a movimentação financeira. Então, tudo aquilo que se acha vira realidade, mesmo que não seja razoável achar assim. Vocês veem o que está acontecendo com a Europa, né? 6, 7 anos ou mais de estagnação, fica dando volta, e nunca se chega a um ponto de convergência.
essa é uma questão que vai afetar muito a política econômica no Brasil. Essas agências de risco, em matéria de qualidade de economia, é segundo time, mas elas influenciam. Elas influenciam. As empresas brasileiras, cada vez que cai, que o Brasil é downgraded, que perde graus, né, de investimento, elas pagam mais caro o financiamento externo. É um dado da realidade. A economia se torna muito mais difícil de levar. O custo Brasil é uma coisa que só pode ser reduzida no médio e no longo prazo, não é imediato aquilo que eu falei dos 25%. O retrocesso industrial, a indústria vai ter que ser reconstruída, as tarefas são gigantescas. E a questão demográfica. Nós estamos inteiramente na contracorrente. O Brasil está numa situação, eu não vou ler os números aqui para poder abreviar, mas o Brasil está inteiramente na contramão. Nós estamos com o peso da população de mais idade crescendo, 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 e vamos queimar o bônus demográfico, que era o de ter muita gente útil, em idade útil, no mercado de trabalho. Por quê? Porque a aposentadoria é precoce, né? Basicamente, sistema de ensino ineficiente. Nós estamos jogando pela janela o bônus demográfico. Enquanto as idades de aposentadoria deviam estar se ampliando, vão diminuindo. É inacreditável, né? E nunca se consegue mostrar aos aposentados que eles ganham mal porque entra aposentado demais e precocemente. E aquele que entra para a aposentadoria depois vai reclamar, mas porque ele entrou muito cedo. Teria sido melhor se ele tivesse continuado. A cultura assim é tamanha que o governo vetou um projeto, não é porque é de minha autoria, mas realmente sem motivo nenhum, que permitia que a aposentadoria compulsória dos servidores fosse de 70 para 75 anos, que é razoável. Sairia todo mundo ganhando. Economizaria gasto do governo, teria gente experiente, todo mundo sairia ganhando. O governo vetou. Não estou dizendo que esse seria o ajuste, não, a questão demográfica, mas é nessa direção. Agora, esse é um desafio tremendo que nós temos pela frente, sem falar na questão do sistema político. E aí nos topamos de novo com a questão da Constituição. Ela deve ser refeita? Ela deve. Como fazer? Não sei. Não dá para convocar nova Constituinte, tenho certeza que surgiu. O Lênin dizia o seguinte, vocês vão me perdoar citar o Lênin, viu, Gilmar? Ele dizia o seguinte, se os teoremas da geometria contrariassem os interesses dos homens ou de algum grupo de homens, surgiriam legiões de matemáticos para contrariá-los. Como os teoremas da geometria não contrariam, está todo mundo quietinho. Mas, quando se trata de contrariar, é muito difícil. Eu acho impossível convocar uma nova Constituinte, porque como é que vai convocar, né? Juridicamente não faz sentido. Também o que queria dar? Essas reformas parciais, não, só faz reforma política. Nada disso resiste a uma análise. Tem que mudar a Constituição, tem os 3/5. Eu, para mim, não estou dizendo que isso entra no plano do factível. O que eu faria para mexer na Constituição é simplesmente botar a maior parte dos dispositivos programáticos nas disposições transitórias, até que uma lei ordinária ou complementar fale sobre o assunto. Isso abriria caminho, no futuro, para refazer de maneira mais racional mandamentos ora constitucionais e que daria uma margem de flexibilidade grande, inclusive com o poder de veto do Executivo. Porque se é lei, o Executivo, e tudo mais constante, tirando alguns períodos, o Executivo tende a ser um pouco mais racional, não é um integrante fanático do FUSE, fora certos períodos. É o que eu vejo como perspectiva. Agora, na questão política, a minha ideia é realmente recolocar a questão do parlamentarismo, pelo menos, além de comer pelas bordas a questão do sistema eleitoral. Eu tinha apresentado um projeto de lei, aí era por lei, que se tivesse andado na Câmara, no Senado foi aprovado quase por unanimidade, que instituía o voto distrital nos municípios grandes de mais de 200 mil eleitores, que seria uma espécie de vírus que a gente inocularia no organismo político, um vírus benigno, para depois contaminar o resto. Só que, dada a orientação contrária do presidente da Câmara, inclusive o alerta de que, não, se der certo dos municípios, vem para os estados, vem para os federais. Você diz, não, mas isso aí é só em 2024, etc. Mas aí não andou na Câmara, pelo menos não foi derrotado. Mas é essencial uma mudança nessa direção, junto com a questão do sistema de governo, porque dos 4 presidentes eleitos na fase da democratização, 2 teriam caído no seu primeiro ano
por ineficiência, por inépcia, por mudança política. E o custo que nós pagamos do prolongamento é brutal, é desumano e, inclusive, nos aproxima daquilo que é uma imagem batida, mas verdadeira, do Gramsci em matéria de análise de um sistema para outro, quando ele diz que o sistema dado naufraga, que é o lulopetismo, que é o que o Brasil assumiu. O outro, o novo, não chegou. Na transição, predomina a morbidez, que é o que está acontecendo agora. E aí eu fico torcendo, embora esteja dando maus exemplos, para o imprevisto do Machado de Assis. No Esaú e Jacó, o Machado de Assis diz: nós temos que nos curvar e prestar homenagem ao imprevisto, porque o imprevisto tem assento na Assembleia dos Acontecimentos. E ele vota, e às vezes o voto é decisivo. Então vamos agradar o imprevisto, subservientemente agradar o imprevisto, para que ele, alguma vez, vote algo que acabe nos ajudando, evidentemente, como algo inesperado. Muito obrigado. Bom, agradecemos ao excelentíssimo senhor senador da República, José Serra, por ter realizado a conferência inaugural do 18º Congresso Internacional de Direito Constitucional.